Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido aí uma ótima semana, tenham conseguido estudar bastante com a matéria que eu disponibilizei para vocês na semana passada sobre a expansão marítima europeia, tá? Hoje a gente vai dar seguimento na nossa matéria para que a gente possa já hoje mesmo encerrar, né, a disciplina, tá bom? A disciplina das grandes navegações. Bom, hoje a gente vai falar sobre três caras que são importantes. Eles são Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio e Pedro Álvares Cabral, tá bom? Eu estou disponibilizando para vocês um PDF, na verdade três PDFs, cada um deles com uma pequena biografia de um desses caras, tá? O texto dessas biografias eu não escrevi, tá? Eu peguei eles de uma professora que chama Dilva Frazão, que fez aqui o trabalho. Eu não teria muito o que mudar em textos biográficos, ainda mais porque é um resumo, então eu não tive o trabalho de digitar tudo, eu simplesmente peguei, estou disponibilizando para vocês, tá? Quem são esses caras, né? Um deles é o descobridor da América, que é o Cristóvão Colombo, perdão. O outro é o descobridor do Brasil, especificamente do Brasil, que é o Pedro Álvares Cabral. E o Américo Vespúcio, ele é menos falado no ensino fundamental, né? Pelo menos quando eu estava no ensino fundamental, os meus professores não chegaram a comentar sobre ele, mas ele é interessante porque ele é um comerciante que vai ser homenageado com o nome do novo continente, né? O nome do continente americano, América, vem de Américo Vespúcio, tá bom? Vamos começar então por Cristóvão Colombo. Ele foi um italiano que nasceu em 1451 e vai morrer em 1506. E ele foi importante porque ele foi um dos comandantes das frotas portuguesas, tá? Se vocês se lembram, Portugal foi o primeiro país europeu que se lançou ao grande mar, né, ao mar desconhecido, para começar, né, para dar início à expansão marítima e às grandes navegações. Isso porque o Portugal ele não conseguia mais ter especiarias, né, que eram necessárias para a sobrevivência naquela época, pelos métodos que tinham se tornado convencionais, que era através do mar Mediterrâneo, pelo comércio italiano, né, com a cidade de Gênova e de Veneza, ou pelo método terrestre através das rotas comerciais que desembocavam lá em Constantinopla. Com a queda de Constantinopla, as rotas terrestres ficam muito perigosas e aí os preços da rota do mar Mediterrâneo são muito altos porque é um monopólio ali das cidades italianas. Então, Portugal vai se lançar ao mar. O cara que vai se lançar ao mar primeiro para tentar conseguir novas especiarias nas Índias, né, é o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo ele vai sugerir que, ao invés de ir pelo caminho convencional até o Oriente, faça o seguinte: saia-se do porto de Portugal e dê a volta, né, dê a volta ali no planeta para que você chegue, né, para que ele chegue nas Índias pelo outro lado, pegue as especiarias e depois volte para Portugal. Essa é a ideia que ele tem, tá? Num primeiro momento, o plano de Cristóvão Colombo vai ser rejeitado, mas o que importa é que ele vai conseguir fazer. E em 1492 ele vai conseguir aprovação para vir para tentar fazer essa viagem, tá? Em 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo ele vai partir de Portugal rumo às Índias, tá? Isso é uma coisa importante, tá, gente? Cristóvão Colombo ele não estava vindo descobrir a América, ele não sabia que havia América aqui. É até interessante isso, existem alguns historiadores hoje que afirmam, né, que fizeram investigações, que já havia conhecimento na Europa de um possível de terras para né, após o Mar Desconhecido, que eles chamavam de Mar Desconhecido na época. Não sabia as extensões, né? Ninguém tinha ideia de que teria um continente aqui, ainda mais um continente do tamanho da América, mas já havia a ideia de que haveriam terras para cá. Mas não é isso que o Cristóvão Colombo está procurando necessariamente, ele está tentando chegar nas Índias. É exatamente por isso que os habitantes que vão ser encontrados nas Américas vão ser chamados de índios, tá? Índios, eles são chamados porque eles teoricamente pertenciam às Índias, tá? Na época, se você pegar o português da época ali, de 1400 e pouquinho, não existe a palavra indiano. Todo mundo que mora nas Índias, né, na Índia, na China, as Índias são todo o Extremo Oriente, né?
são chamados índios. E aí depois eles vão ser chamados índios aqui também. Vai se fazer uma distinção entre Índias orientais, que são as Índias asiáticas, né? E Índias ocidentais. Isso daí vai ser, inclusive, o nome de algumas companhias de navegação mais para frente, né? As companhias das Índias ocidentais, que são responsáveis ali pelo comércio, principalmente na Rota do Caribe. Mas isso daí mais para frente, tá? Cristóvão Colombo, então, ele vai sair em 3 de agosto de 1492 de Portugal e ele vai comandar 3 navios. A Santa Maria, que é o maior, né, a principal caravela dele, e 2 outras menores, que são a Pinta e a Nina, tá bom? Interessante disso daí é que essa mecânica, né? Ele não está saindo com um navio só, ele vai estar saindo com 3 navios justamente na esperança de conseguir encher mais navios de especiarias, tá bom? Ele vai avistar terra pela primeira vez em 12 de outubro, a aguinha para datar, de 1492, que seria o que hoje são as Bahamas, né? Que ele vai chamar de Terra de São Salvador. E ele vai fazer chegando, né, nas Américas, ele vai fazer um primeiro reconhecimento, um primeiro mapeamento da costa americana, em que ele vai passar por Cuba, vai passar pela Bolívia, vai passar por alguns países, né, que obviamente ainda não são esses países, não tem esses nomes, mas ele vai passar por ali margeando aquilo tudo e fazendo as primeiras anotações de cartografia, tá bom? Ele vai fazer essa viagem, depois ele volta para Portugal e chega a fazer ainda outras 2, tá? Uma coisa interessante aqui é que se a gente fosse olhar pela lógica, já que Cristóvão Colombo era o responsável pela descoberta da América, o nome Colômbia, né, que seria a terra de Colombo, era o que naturalmente seria dado a todo o continente americano. Era para a gente morar na Colômbia, tá? Mas não vai ser por causa do Américo Vespúcio. Bom, ele ainda vai fazer mais 2 viagens até as Américas, tá? Uma em 1498 e depois uma última em 1502, até que ele vai regressar à Espanha em 12 de setembro de 1504. Bom, isso daqui é uma coisa interessante, tá? O Cristóvão Colombo ele vai descobrir as Américas e depois disso a gente já vai estar tendo ali uma expansão também da Espanha muito forte. Isso vai gerar um conflito entre Portugal e Espanha sobre quem é que pode, de fato, ocupar as novas terras que estão sendo descobertas no Novo Mundo, tá? Por causa disso, a gente vai ter um conflito que depois vai ser resolvido pelo que a gente chama, pelo que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, tá? A gente vai chegar nisso daí, mas é interessante porque esse Tratado de Tordesilhas ele vai ser assinado entre Portugal e Espanha sob a tutela do Papa, porque, como a gente está falando de 2 nações católicas, né? A reforma protestante ainda não aconteceu, só vai acontecer um pouquinho mais para frente, 1517. A gente está falando de 2 nações católicas, portanto, eles acreditam que as terras que não têm dono, as terras que não têm um rei ainda prescritas, elas são terras que pertencem primeiramente à Igreja Católica, porque a Igreja Católica é representante de Deus, né? Então, se as terras elas não têm um rei, elas são ainda terras virgens ali, né? Terras de propriedade divina, o rei natural delas seria o Papa. Então eles vão recorrer a ele depois para resolver os conflitos, tá bom? O Cristóvão Colombo ele vai morrer na Espanha, na cidade de Valladolid, em 20 de maio de 1506. Eu tô pegando essas informações aqui das biografias que eu falei para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos, não tem problema nenhum nisso não. Vamos então saber sobre o Américo Vespúcio, tá bom? O Américo Vespúcio, ele nasceu em 1451, vai morrer em 1512, e ele era um mercador e um cartógrafo e, obviamente, um navegador italiano, tá? E ele foi importante porque ele foi responsável por fazer algumas das primeiras cartografias do Novo Mundo, beleza? Ele era cidadão de Florença, na Itália. Florença é uma cidade muito importante para a economia italiana, tá? Seria em italiano seria Firenze, né? É uma grande cidade. E ele vai para a Espanha em 1449 a serviço da família Médici. A família Médici é uma família de muita influência e muito poder na Itália, tá bom? E ele vai ter contato com Cristóvão Colombo em 1495, tá?
E esse contato ele vai ser importante para o Cristóvão Colombo, para o Américo Vespúcio vir para a América. Em 18 de maio de 1499, o Américo Vespúcio ele vai sair da Europa e vai vir para as Américas, tá? Que já tinham sido descobertas por Cristóvão Colombo, lembra? Ele descobriu isso daí em 1492. A gente está falando de 1499, tá? Então, 7 anos depois. Ele vai chegar até onde seria hoje a Guiana Francesa. Vocês sabem onde é que é a Guiana Francesa? A Guiana Francesa fica no norte da América do Sul, um pouco acima ali da região norte do Brasil, né? Uma curiosidade interessante sobre ela é que a Guiana Francesa ela é um estado da França, ela não é um país de fato, ela não é um país com legislação própria, com tudo certinho ali. Ela é um estado ultramarino francês, quer dizer que ele é um estado que é da França, mas que não está ali colado na França, mas está localizado além do mar, né? Ultramarino. Só curiosidadezinha aqui para vocês, tá bom? Então, o Américo Vespucci vai chegar na região da Guiana Francesa, na região da atual Guiana Francesa, em 18 de maio de 1499, e ele vai ficar por aqui pela América, tá bom? Ele vai voltar para Europa em 1500, perdão, mas ele vai fazer ainda mais uma viagem até a América em 1501, tá certo? O Américo Vespucci ele vai ser importante porque ele vai ter uma série de cartas e uma série de cartas cartográficas que ele vai fazer sobre a região da América, tá? Como ele vai fazer isso daí e essas cartas vão ser importantes para que outras pessoas venham para a América, o continente vai acabar ganhando o nome dele e não o nome do Cristóvão Colombo. Por fim, vamos falar, antes de encerrar, né? Américo Vespúcio ele vai morrer em 1512, no dia 22 de fevereiro, na Espanha também, na cidade de Sevilha. Para a gente terminar os nossos navegadores, Pedro Álvares Cabral ele nasce em 1467, morre em 1520, e ele é importante para a gente porque ele é o cara que vai descobrir o Brasil, especificamente o Brasil, em 22 de abril de 1500, tá? O Pedro Álvares Cabral ele é membro de uma coisa chamada Ordem de Cristo, tá? Ele foi agraciado com o título de Conselheiro Rei e Cavaleiro da Ordem de Cristo em 1499. Isso é importantíssimo. Lembra que lá na aula passada eu falei que uma das motivações principais das grandes navegações eram a evangelização, tá? Se a gente lembrar um pouquinho mais, se a gente for um pouquinho mais atrás, a gente vai saber, quando a gente estava falando lá de Idade Média ainda, né? Um tempo atrás. Lembra da expansão árabe, né? Da expansão árabe? Existia uma ordem medieval de cavalaria que se chamava Ordem dos Cavaleiros Templários, tá? Ela foi criada para proteger os peregrinos católicos que iam até Jerusalém durante o período de dominação muçulmana lá. Essa ordem dos Cavaleiros Templários, ela vai ser uma ordem um pouco polêmica e tudo mais, vai chegar um momento em que a própria igreja, né, que o próprio Papa, ele vai dissolver a ordem, vai condenar a ordem junto do rei da França, mas o que acontece é que em Portugal essa ordem era muito forte, porque a ordem dos Templários foi importante para a retomada da Península Ibérica das mãos dos mouros. E aí, o rei português, quando o Papa manda dissolver a ordem, ele não dissolve a ordem de primeira, mas ele negocia com o Papa a criação de uma ordem nova, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, a ordem do, perdão, a Ordem de Cavalaria de Cristo, né? Cavalaria da Ordem de Cristo. E isso daí é, na verdade, uma espécie de descendência, né, da Ordem dos Templários. Essa Ordem de Cristo, esses Cavaleiros da Ordem de Cristo, eles vão ser os responsáveis por virem para cá, tá? Por virem para a América, tá? Eles são uma parte importante dos grandes navegadores que vêm para a América com esse intuito de evangelizar. O Cristóvão Colombo ele faz parte disso daí, tá? Ele vai vir então para a América, vai chegar aqui em 22 de abril de 1500.
vai desembarcar no local onde hoje é Porto Seguro. Não, perdão, hoje é Baía da Cabralha e na época ele chamou de Porto Seguro, entre a ilha da Coroa Vermelha e a Baía Rasa de Santa Cruz, na Bahia, tá? E aqui ele vai começar a estabelecer a colônia portuguesa, tá certo? Bom, vamos falar então sobre o Tratado de Tordesilhas que a gente estava falando agora há pouco, antes que fique gigante demais isso daqui. O Tratado de Tordesilhas ele foi um tratado político assinado entre Portugal e Espanha para dividir as novas terras, tá? Sob a tutela ali do Papa da época. Qual que era a ideia? Eles pediram ali para o Papa dividir para como é que iam ficar as terras para cada um dos dois, porque os dois eram as grandes potências marítimas da época. É até interessante porque mais para frente, quando a Inglaterra ela fosse tornar a maior potência marítima dos mares, ela vai dominar principalmente a América do Norte, sendo que ela não fazia parte do Tratado de Tordesilhas. Mas por que a Inglaterra ela vai conseguir fazer isso daí e não vai se importar com aquele tratado? Por causa da reforma protestante que vai acontecer em 1517, que já vai ter acontecido ou vai estar acontecendo na Inglaterra na época, tá? Em 1493, o Papa da época ele vai emitir uma bula chamada Interquetera, que reconhecia ao domínio de Castela, que é parte ali, é um reino próximo que tá aliado a Portugal na época por causa do casamento da filha do rei de Castela, o domínio das terras que se encontrasse a oeste do meridiano localizado a 100 léguas do Cabo Verde, tá? O Cabo Verde, eu vou ver se eu consigo achar aqui para vocês rapidinho uma imagem dele, depois eu vou enviar uma também pelo pela plataforma, tá? Pelo plural. Mas o Cabo Verde, cadê o mapa aqui? Cabo Verde. Cadê? Cabo Verde. Eu não vou achar agora, gente. Eu vou enviar para vocês uma imagem, tá? O que importa é que o Tratado de Tordesilhas dizia que ficava, então, para todas as terras que ficassem a 100 léguas do Cabo Verde seriam do domínio do Reino de Castela e Portugal, tá? Portugal ele vai se sentir prejudicado por isso, porque 100 léguas do domínio do Cabo Verde é praticamente água, praticamente não pega nada. Ele vai conversar com a Espanha e com o Papa, e em 1494 ele vai conseguir que essa linha ela seja jogada para o outro lado e vai passar ali no meio do Cabo Verde, tá? Ao invés de passar 100 léguas dele, vai passar ali no meio do Cabo Verde, vai ser chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele vai dividir as terras de Portugal e da Espanha da seguinte maneira, ó. Vou tentar filmar aqui para vocês verem. Estão vendo aqui? Tem uma linha que passa bem aqui, ó. Essa linha aqui dividiria que esse pedaço de terra ficaria para Portugal e esse pedaço de terra aqui seria da Espanha, beleza? Bom, Portugal vai aceitar isso a princípio por um motivo muito simples, né? Não tem como marcar direitinho essa linha aqui na Terra, né? De verdade, a gente não tem satélite nessa época. Então Portugal ele vai começar a chegar aqui na costa brasileira e ele vai desrespeitar esse tratado, entrando cada vez mais para dentro do continente americano. É aí que a gente vai começar a estabelecer pela primeira vez as fronteiras do que viria a ser o Brasil mais para frente, tá? A Espanha, por outro lado, ela não vai se preocupar tanto com essa invasão portuguesa nas suas terras, porque ela ainda tem muitas terras. Né? Se a gente parar para pensar no que foi a América Espanhola e no que foi a América Portuguesa, a América Espanhola é muito maior, tá? Por mais que o Brasil seja muito maior do que os países de língua espanhola que a gente tem na América, se a gente somar todos os países de língua espanhola que tem na América, pô, vai do México até a Argentina, né? Então é muito maior do que as terras que Portugal for responsável, tá bom? O Tratado de Tordesilhas ele vai ser assinado, como eu estava falando, né, em 1494 pelos reinos, né, de Portugal de Portugal de Castela e da Espanha, e ele vai funcionar ali
mais ou menos, mas ele vai acabar sendo desrespeitado por Portugal, tá? Vai ser o início da demarcação de terras que viriam a ser o Brasil mais para frente. Galera, por hoje é isso. Estamos encerrando aqui as grandes navegações, tá? Existe muito mais coisa para se pesquisar, tem muito mais coisa que é interessante, tem gente que passa a vida inteira estudando só isso. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre isso, é só mandar lá no e-mail e a gente vai trabalhando junto, beleza? Um abraço, tchau, tchau.